Quão verdadeiros são esses sentimentos no presente, que agora só posso fazer ao leitor mais uma confidência. De todos os meus livros, este é o de que gosto mais. É fácil acreditar que sou afetuoso de todos os filhos de minha fantasia, e que ninguém jamais amará essa família mais do que eu. Mas, assim como muitos pais afetuosos, tenho no fundo do meu coração um filho predileto, e seu nome é David Copperfield. Oi, gente, meu nome é Sonali e esse é o Lercoff Livros e Café, onde a gente vai conversar sobre livros tomando aquele cafezinho. E o livro de hoje, como vocês podem perceber, é um dos maiores clássicos da história. Estou falando de David Copperfield, esse livro que foi o meu livro preferido de 2024. Eu separei ele por metas, tantos capítulos por mês, porque eu queria ler ele com calma, sabe? Saboreando mesmo o livro, e foi uma das minhas melhores leituras da vida. Então já fique nesse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, vá comentando aí o que é que você está achando do vídeo, o que é que você está achando do livro, se você já leu, comenta, se você pretende ler, comenta, se você já leu algum outro livro também de Charles Dickens, deixe nos comentários, enfim, gente, vamos interagir. E é isso, vamos lá. Charles Dickens foi um dos maiores escritores da história da literatura inglesa e da literatura mundial. Foi um dos escritores mais populares da era vitoriana. Não tem como você falar da era vitoriana e não se lembrar desse escritor, gente. Meu primeiro contato com ele foi com Uma Canção de Natal, e devido eu ver várias resenhas positivas a respeito de David Copperfield, me bateu o interesse de ler e foi uma das melhores escolhas para 2024. Muito do que acontece nesse livro, né, em David Copperfield, se assemelha com fatos que aconteceram na vida dele. É tanto que esse livro é tido como um dos romances mais autobiográficos do Dickens, porque, tipo, personagens aqui se parecem muito com pessoas que viveram próximo a ele, que fizeram parte do ciclo de vida dele. O trabalho na fábrica, ainda na infância, Charles Dickens também trabalhou numa fábrica. E vários outros acontecimentos que aconteceram nesse livro têm acontecimentos semelhantes na vida de Charles Dickens. E, gente, esse livro, sério, é um romance de formação incrível. Você não tem como não se apegar a esse livro. Ele é todo escrito em primeira pessoa. E o nome dos capítulos, eu amo o livro que é divididinho em capítulo, com seu títulozinho, eu acho isso o máximo. E o nome do primeiro capítulo é Nasço. Eu acho isso super interessante. Então ele vai contar desde o seu nascimento, toda a sua primeira infância, que foi muito conturbada. Ele já nasce órfão do pai. Aí passa um tempo, a mãe se casa com um cara que é terrível. Pouco tempo depois a mãe morre, ele fica órfão e depois ele, sabe, ele vai para colégio interno e é maltratado lá, ele é meio que expulso de casa e vai trabalhar nas fábricas até ele encontrar uma tia, e essa tia abrigar ele, dá educação, dá lar, dá amor, e aí ele começa a construir sua vida. O que eu acho mais interessante em David Copperfield é que mesmo depois de tudo que ele passou na vida dele, na infância principalmente, ele quis continuar sendo uma boa pessoa, procurar amadurecer, procurar crescer, sem passar por cima de ninguém, ser gentil. Ele foi gentil com todo mundo, até com quem não merecia. Tinha horas que a gente ficava louca porque ele era muito inocente nas coisas dele. Mas David Copperfield, ele é realmente um livro que você não tem como não se apegar. Eu me apeguei a ele logo no primeiro capítulo, como eu já disse a vocês, e era um sufoco deixar ele numa situação meio que difícil. Então a gente, quando termina um capítulo, já quer passar para outro capítulo, para ver o que é que vai acontecer com ele. Por quê? Os finais desses capítulos, eles deixam a deixa para o próximo capítulo. Como ele era escrito em formas de folhetins, então o final de um capítulo já deixa uma deixa super intrigante para o próximo capítulo. Isso era uma forma dele prender a atenção do seu leitor, para que esse leitor queira comprar o próximo folhetim que ia ser lançado no próximo mês, ou era na próxima semana, não lembro bem. Esse livro, à medida que ele escrevia e via como era recebido pelos leitores, ele ia mudando algumas coisinhas, fazendo alguns ajustes, e ficou esse livro incrível e maravilhoso, né, gente? E é um livro que foi acessível a todo mundo.
tanto o rico quanto o pobre liam Charles Dickens, liam seus folhetins. E eu acho que a maior parte do sucesso de Charles Dickens é porque as grandes massas consumiam esse livro. Esse livro, gente, não, sabe Bridgerton, onde você só vê o luxo e o glamour, Jane Austen, onde você vê os bailes e tal. Aqui você não vê nada disso. Aqui a gente vê pessoas comuns enfrentando seus dilemas do dia a dia, sejam trabalhando em fábrica, sejam trabalhando na área jurídica, sejam trabalhando em escola, o dia a dia das pessoas circulando na cidade, uma Londres que está passando por um processo de desenvolvimento econômico e industrial, que foi logo no boom da Revolução Industrial. Então a gente vê muita miséria também pelas ruas de Londres, pessoas morando nas ruas, crianças trabalhando em fábricas, vê gente caloteira, vê gente de todo jeito. Aqui é um livro realmente que abarca todas as massas, todas as pessoas e foi consumido por todas elas. Um dos grandes fatores que tornou Charles Dickens tão popular na era vitoriana era que sua literatura era acessível a todo mundo. E David Copperfield, eu não quero muito falar sobre ele porque eu tenho medo de dar spoiler para vocês, mas é um livro que você vai se emocionar, você vai rir, porque a forma como ele narra o livro, ele já está narrando o livro por volta de um máximo 50 anos. Então ele volta desde o seu nascimento, como eu falei para vocês, e ele vai narrando o livro e ele vai assumindo aquela idade. Por exemplo, quando ele está narrando o livro quando ele era criança, ele assume a personalidade dele criança e vai nos narrando o livro com aquela identidade. Tipo, não é um adulto que está relembrando a sua história. É sim um adulto que está relembrando a sua história, mas contando como se fosse uma criança que de fato era na época. Gente, é muito interessante. E ele é muito engraçado, sabe? É um narrador que vai fazendo piadinhas, que vai fazendo tiradas e que vai deixando deixas de que algo aconteceu ou que vai acontecer futuramente. Então a gente já vai ficando ligado com coisas que vão acontecendo aqui nessa história e não vão ficar meio assustados por conta desse calhamaço, gente, porque vale super a pena. Façam como eu fiz, separe ele por blocos, aí cada mês você lê tantos capítulos. Foi assim que eu fiz, levei 5 meses para concluir o livro, mas foram 5 meses maravilhosos. E tinha mês que eu já emendava, tipo, não, vou ler no final e no início, para, sabe, levar um gancho ainda maior de tempo. Incrível, incrível, incrível esse livro. O que é que eu posso mais falar sobre David Copperfield? Se vocês estiverem gostando desse vídeo, curta, comente, né, o que é que você está achando, se você leu David Copperfield, se você não leu ou pretende ler, se você já leu alguma outra obra de Charles Dickens e quer indicar aqui, sinta-se à vontade. E lembrando que eu vou deixar o link dele também, desse livro maravilhoso pela Penguin. Ah, não posso deixar de falar da Penguin, né? A Penguin, com certeza, é uma das melhores editoras para a gente ler um clássico, porque a tradução deles são perfeitas e vem com textos de apoio para a gente entrar ainda mais para dentro do contexto histórico em que o livro foi feito, o contexto histórico do escritor em si. E esse livro, ele vem com notas de apoio e ele também vem com comentários, diga aí de quem, gente? Da nossa querida Virginia Woolf. Pois é, que nem era muito fã de Charles Dickens e desde que esse livro é um espetáculo. Eu já falei muito e eu sinto que eu não falei nada, porque são muitas camadas nesse livro, sabe? Tem essa questão social de uma Londres que está passando por um grande avanço no comércio, nas indústrias, tem essa questão da miséria também, tem a questão da moralidade, onde temos aqui duas vítimas da moralidade da sociedade da época. Temos também a questão do abandono, do orfanato, do trabalho infantil, porque querendo ou não, era uma realidade, não era uma ficção, é uma realidade. Foi uma realidade presente. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu estudando um pouquinho sobre o livro para vir fazer esse vídeo aqui com vocês, é que tem um episódio aqui que ele vai morar na casa do Sr. Micawber. Não sei se eu estou pronunciando certo, foi da forma que eu li. Ele foi morar nessa casa, né? Ele pagava e era uma família que tinha muitos filhos e ele era meio que enrolão, numa dessas dívidas. Ele foi preso e foi a família toda morar na cadeia e isso era comum lá na Inglaterra, né? No período da Era Vitoriana. O preso ia, ele não tinha condições de manter a família fora, então a família toda ia. E o David Copperfield, como morava lá, foi também, né? E o Charles Dickens
também passou por isso. O pai dele foi preso, o pai dele dizem que se parecem muito com esse senhor Micawber, e é um personagem queridíssimo do livro. O pai de Charles Dickens foi preso e ele e a família foi morar um tempo na cadeia também. Essa foi a minha impressão de David Copperfield. Eu acho que eu devo ter atropelado algumas coisas por aqui, mas a experiência melhor mesmo você vai ter ao ler esse livro. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. É um livro que vocês vão marcar para sempre. E olha, ele é desse tamanhão e eu pretendo um dia fazer uma releitura dele. Ele se tornou um dos meus livros preferidos da vida, eu tenho certeza. David Copperfield é um dos meus personagens preferidos e Charles Dickens se tornou um dos meus escritores favoritos também. Minha próxima leitura dele será Grandes Esperanças, inclusive está nas minhas metas dos 12 livros que eu pretendo ler em 2025. E, gente, é isso. Ui. Menina, porque fala, bichinho, eu falo demais. Chega, cansei. E o café, ó, quase acabando. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vão desculpando aí qualquer coisa. Vá se chegando aqui nesse canal, vamos conversar. Coloque nos comentários as suas intenções de leituras para esse ano e qual clássico lhe deixou sem palavras. E até o próximo vídeo.